Nesses últimos tempos eu tenho refletido sobre algo que está no centro desse livro aí, que é sobre legado, sobre deixarmos um legado. Temos muitos jovens aqui, mas vocês também precisam saber, não precisam esperar ter filhos como eu, como os outros, mas vocês já podem saber que vocês estão aqui para deixar algo. Vocês estão chamados a deixar algo. Muito da vida de vocês na vida de outras pessoas, muito do conhecimento de vocês na vida de outras pessoas, e Deus vai guiar vocês por caminhos específicos para que você possa realizar uma grande obra e deixar uma marca dele aonde você estiver passando. E eu venho falando sobre, então, em outros lugares, na nossa comunidade ali, e em alguns lugares onde eu tenho ido, sobre deixarmos um legado, e Deus quer nos usar, então, para isso. Deus prometeu ao rei Davi, por causa do coração que ele tinha. O coração de Davi está muito bem exposto no Salmo 132, quando ele fala assim: eu não vou descansar, até que eu encontre, eu prepare um lugar agradável para o Senhor. Só que esse lugar agradável não é só o templo, não é disso que ele está falando só, mas é da sua própria vida. Eu quero que Deus se sinta à vontade com a minha própria vida. Quero que Deus não me fique me visitando, mas habite, né, e more em mim. Então, e aí eu venho refletindo sobre isso, e Deus me levou a uma grande conclusão. Quem tem esse coração como o de Davi, se enquadra na mesma promessa que eu dei a Davi. Entendi isso da parte de Deus. E qual foi a promessa então que Deus deu a Davi? Também está no Salmo 132. Davi fez um pacto com Deus de não descansar, até preparar um lugar agradável para Deus. E aí Deus vem e fala assim: não, cara, eu que vou fazer um pacto contigo. E o pacto que eu tenho contigo é um pacto de levantar um legado de uma descendência, de uma dinastia através de você. Então eu fui entendendo essas coisas. Quem tem esse tipo de coração de Davi, quem está realmente preocupado em que Deus fique à vontade em sua vida, né? Estamos debaixo também dessa mesma promessa de Davi. Mas precisamos respeitar algumas coisas. Deus vai falar que vai levantar essa descendência através daqueles que vão sair de Davi, né? Isso para nós não fala somente de filhos, mas de pessoas que vão nascer de novo através de nós, ou que serão discipuladas por nós. Essas pessoas fazem parte do legado de Deus, que Ele quer deixar no mundo através da nossa vida. E nós precisamos ajudar essas pessoas no chamado que elas têm. Nós precisamos ensiná-las principalmente a lidar com a disciplina de Deus, né? Eu não posso, para mim, disciplinar alguém, eu conduzir uma pessoa, por exemplo, tenho um filho, mas também tenho discípulos, pessoas que se inspiram e que ouvem a minha palavra, mas eu não posso guiá-los segundo a minha disciplina, ou segundo a minha admoestação. Paulo vai dizer assim: criai os filhos segundo a disciplina e a admoestação do Senhor. Então eu preciso descobrir no Senhor qual é o projeto do Senhor para aqueles que eu estou cuidando, para aqueles que eu estou gerando. Senhor, revela a mim qual é o propósito que o Senhor tem para essas pessoas que eu estou cuidando. E isso não vai dar certo se o próprio discipulador, ou o próprio pai espiritual, não tiver esse respeito consigo mesmo, essa preocupação consigo mesmo, com o seu próprio chamado. Vamos lá. Nesse tempo, quero dizer, nessa noite em específico, quero dizer para você a necessidade de nós corrermos em direção à carreira que Deus tem para nós. Deus quer sim deixar algo através de nós, quer que venhamos a produzir um legado e deixar algo maravilhoso aqui nesse mundo, um livro, um conteúdo. Isso é algo maravilhoso de se deixar. Eu costumo dizer que nós não conhecemos músicas do tempo de Jesus, mas conhecemos escritos do tempo de Jesus. Tamanho é o poder da literatura e da escrita. Isso é muito importante. Aqui, Paulo vai dizer que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São essas próprias pessoas que Paulo fala antes, no capítulo 11,
que são os santos, que já foram, os heróis da fé, porque esse capítulo 11 vai falar dessa, que a gente conhece como galeria da fé. Se você ler o autor chamado Rick Joyner, você vai entender, ele fala sobre essa nuvem de testemunhos no livro O Chamado. Essas pessoas estão a nos observar. O céu está a nos observar. E ele espera, e essas pessoas maravilhosas que o apóstolo, não sei, né? Alguns acreditam que é Paulo que escreveu, eu não sei. Mas essas pessoas estão a esperar que levemos esse bastão, levemos adiante essa vida de entrega a Deus. E essa nuvem de testemunhas, né, que estão nos rodeando, ela está a nos observar. E o texto vai continuar dizendo, o apóstolo vai dizer, deixa o embaraço e o pecado que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E eu fiquei pensando nesse texto aqui, em outras versões, embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu fiquei pensando, falava hoje com o pastor, sobre distrações. São embaraços da nossa vida. Às vezes eu converso com alguns pastores e eles pegam umas coisas tão pequenas que não fazem sentido nenhum, por exemplo, em relação à salvação da vida da pessoa, e eles ficam martelando naquelas coisas. Distrações. Vamos falar daquilo que é decisivo na vida das pessoas. Distrações com aquilo que temos que fazer. Muitos de nós, queridos, já sabemos o que temos que fazer. Mas nos distraímos. Passamos mais tempo em redes sociais e em muitas outras coisas, em vez de nos dedicarmos àquilo que temos que fazer. E isso atrapalha a nossa corrida. Quando se trata de deixar o nosso legado, que é um fundamento central da nossa carreira, nós temos que correr, nós temos que desapegar desses embaraços e dessas distrações e correr. Sabe, é muito legal ver as pessoas pensando, né, na mudança do país, nessa coisa toda de política, de leis, inclusive, e tal. Mas eu gostaria de ver, eu falava com o pastor que o problema do mundo é a igreja. Se conserta, a igreja consertou o mundo. Por quê? Porque o que é preciso para a luz, para as trevas ir embora? As trevas estão aqui no ambiente. O que é preciso? Chega ali e aperta o interruptor, né? Fala. Então, assim, não tem um segredo. O segredo é aqueles que foram estabelecidos para ser luz, assumir que são a luz. Eles foram estabelecidos para ser o sal. E é tão bonito isso, esse texto, quando Jesus vai falar sobre isso, Mateus, acho que 5, né? Ele vai dizer, vós sois. Ele não diz assim, se vocês fizerem muito esforço, vocês vão ser. Não. Ele diz assim, vocês já são. Então a nossa dificuldade é mais uma dificuldade, pastor Ronaldo, de entendermos quem somos. E uma vez entender quem somos, assumir quem somos. Então se assumirmos quem somos, acabou. No dia que nós, como igreja, assumir quem somos, no dia que essa igreja que assumir quem ela é, de forma distinta dentro desse vasto universo de igrejas, esse bairro aqui já é nosso. Acabou. Basta que a luz se acenda e as trevas vão se dissipar. Então, mas existe uma corrida hoje, então, para batalhar por certas mudanças, por tantas coisas no país. É até interessante. Mostra um incômodo e uma tomada de consciência. É até interessante ver isso. Mas é ainda mais interessante corrermos com paciência,
a carreira que nos está proposta. Muito tempo da minha vida eu me preocupava demais assim com a minha família, ainda me preocupo. A maior parte da minha família hoje está no Rio de Janeiro. Esse é o meu último ano aqui, depois de 12 anos aqui no Espírito Santo, também estou voltando até o final do ano para o Rio de Janeiro. Mas houve um tempo na minha vida que eu me preocupava demais, até que eu entendi da parte de Deus. Eu queria salvar a minha família e tal, até que eu entendi da parte de Deus. E foi claro, não foi uma voz que me falou isso, mas eu entendi de forma clara. O melhor que tu faz pela tua família é seguir a tua carreira, o teu chamado. O melhor que você faz pelas pessoas que você ama, o melhor que você faz pelo teu país, pelo teu bairro, é assumir o tipo de pessoa que Deus criou você para ser. É o melhor que você vai fazer pelas pessoas que você ama. E às vezes você deixa essa carreira, então, que Deus te propôs. Tem uma carreira que nos está proposta. Cada um de nós tem uma carreira que nos está proposta. Mas, assim como eu, talvez você assim, se preocupa muito com algumas outras coisas e não entendeu ainda isso. Cuide das coisas que Deus quer que você cuide. E aí não estou falando só de igreja não, tá? É muito mais além do que um cargo na igreja. Estou falando do seu chamado mesmo, que está muito além. Tem a ver com a igreja, mas não se resume à igreja. E está muito além. Então, o melhor que você pode fazer por quem você ama, pela tua nação, é buscar isso. Vamos lá. Temos de correr com paciência. Antes o autor, ele vai falar em Hebreus também, que estamos falando de promessa, né? Criarmos um legado é uma promessa, foi feita a Davi, está estendida a nós. Mas antes do mesmo autor de Hebreus falar sobre ter fé, sobre corrermos com paciência, ele fala que a gente precisa ter fé e paciência para herdar as promessas de Deus. Agora, nesse texto aqui, isso lá no capítulo 6, versículo 12, se eu não me engano, ele vai dizer assim, vocês precisam de fé e de paciência, ou perseverança, para alcançar a promessa, porque é assim que os do passados conseguiram alcançar a promessa, vocês precisam agir assim. Aqui nesse texto, ele já vai mudar um pouco, ele vai falar, ele vai substituir a fé, a ideia de fé, e vai falar assim, vá na direção daquilo que Deus tem para você, a sua carreira, e corra ela com paciência. Ou seja, aqui ele está dizendo da expressão da fé que Deus espera de nós, que corramos em direção àquilo que Deus tem nos revelado. E eu pergunto para você, o que Deus tem te revelado? E será que você tem ouvido, ou visto essa revelação? Ou será que tu andas tão distraído que, talvez você nessa noite diga para mim, Deus não tem me falado nada. Tem algumas pessoas que ainda falam isso ainda, que Deus não tem falado nada com elas. Esse é um tempo, assim, de uma explosão de tantas palavras de Deus, tantas revelações de Deus, tanta clareza a respeito da vontade de Deus. Sabe, o livro que a gente atribui como o livro do fim, o Apocalipse, na verdade, ele significa revelação. O tempo do fim é um tempo de revelação. É um tempo que Deus revela aquilo que Ele sempre imaginou, sempre quis para a humanidade, então Ele vai consumar num fim, numa consumação. Então Ele vai deixar claro, é assim que eu sempre desejei que fosse. Então, será. Novo céu, nova terra, é assim que eu sempre quis. É assim que eu sempre quis, ó. O lobo habitando junto com o cordeiro, ninguém pegando mais em espada, né? Ninguém indo contra o seu próximo. Ele vai conseguir isso. Ele vai conseguir isso. Então, a expressão da nossa fé, eu gosto muito de conceituar a fé. As pessoas trabalham essa ideia de que uma coisa que você acredita, né? Eu acredito naquilo que está escrito na Bíblia, mas eu gosto de pensar a fé como a fé verdadeira, ela se manifesta com o meu envolvimento naquilo em que Deus me revela. Então Deus me revela que eu sou um pecador, eu me envolvo com essa realidade, sou um pecador, preciso de um Salvador. Então essa fé me salva, Jesus, meu Salvador. Preciso me envolver.
Lutero dizia, a única fé que salva é aquela que se atira em Deus para viver ou para morrer. Então essa fé, eu acredito, mas Deus falou assim um negócio comigo. Inclusive o pastor uma vez falou um negócio para mim, e aquilo foi de Deus para a minha vida. Você acredita realmente nisso? Então se envolva nisso que te foi dito, que te foi entregue pelo pastor, enfim, por quem seja. Quando você estava lendo a Bíblia e pum, Deus falou com você. Mas se envolva, senão, Paulo vai dizer que a fé sem obras é morta. Deus nos chama para ter uma fé viva. Nesse texto, a expressão de fé que está revelada para nós é: eu acredito, então eu corro em direção, corro com paciência, inclusive, em direção a essa carreira que Deus tem para mim. Eu corro. E eu preciso correr, mas com muita paciência. Irmãos, sofri tanto aqui nessa cidade, nesse Espírito Santo, longe da minha família. Vim para cá sozinho. Passei um ano em Muqui praticamente sozinho. Porque uma voz falou comigo dentro de um culto numa igreja batista, tradicional. Eu fui batista tradicional minha infância toda, até 2006. Depois Deus me levou, né? Me fez conhecer outros lugares e tal. Hoje eu voltei a uma batista, mas é uma comunidade batista, algo mais, um pouco diferente. E fui acompanhar um irmão, um amigo meu que tem um CD, inclusive tem uma música minha no CD dele, e ele foi acompanhar lá, e dentro daquele culto, uma pessoa pregando lá, e sobre Abraão, e não sei o que, Deus falou comigo: eu quero você lá no Espírito Santo. Eu tinha vindo no Espírito Santo alguns dias antes, meu pai tinha comprado uma casa em Muqui, e dentro daquele culto Deus falou: vai para lá. O que eu fiz, irmão? Vim para cá. Estava liderando jovens e liderando louvor ao mesmo tempo numa igreja, nessa época. Falei com eles, assim. Estava no culto, vim, sozinho. Minha mãe, eu tenho uma irmã, tenho um pai e uma mãe. Hoje eu tenho uma sobrinha também. Deixei, minha irmã tinha casado há pouco tempo, minha sobrinha novinha, eu não vi a minha sobrinha, hoje ela está com 13 anos, eu não vi ela chegar aos 13 anos. Né? Só algumas vezes em que ela veio aqui, ou eu fui lá. Então, muito difícil, mas muito recompensador, o crescimento que Deus nos dá. E nesse meio tempo foi acontecendo tanta coisa, Deus foi me levando por tantos caminhos. E no ano passado fui consagrado. Então, se você acredita no que Deus te falou, você precisa se envolver com a sua vida mesmo, se atirar nisso. E aí você vai ver como Deus é poderoso e o rastro que Ele vai deixar no mundo, um rastro maravilhoso através da sua vida. Então a expressão de fé aqui nesse texto é correr com paciência, e tem que ter muita paciência. Em 2014 já, bem cansado, passei 7 anos nessa metodista aqui do lado de vocês aqui, 7 anos passei ali. Ali conheci minha esposa, me casei, tempo muito difícil também, e aí em 2014 Deus falou comigo, fui cantar numa igreja, usou uma pessoa e falou assim: vou te levar de volta para a cidade chamada Maravilhosa. Aí aquilo, cresceu aquela, poxa, então vou voltar, então eu amo aquela cidade, sou apaixonado pela cidade. E esperei até esse ano ele me falar que era o tempo de eu voltar, porque ele me falou em 2014 que ia voltar, mas não disse quando. Então, esperando com paciência, compartilhei com a minha esposa, e a gente vem se preparando psicologicamente e esperando com paciência. Então, vou na direção do chamado de Deus, mas tem certas coisas que eu não domino, eu não controlo. Preciso esperar que Deus me dê, toque na vida de um pastor para nos dar oportunidade, toque na vida do outro lá que me consagrou, não pedi nada disso. Então, Deus vai conduzindo todas as coisas, vai te levando a uma vida maravilhosa. Correr em direção à nossa carreira é uma expressão resultante da verdadeira fé. Se acreditamos na promessa de Deus, temos que correr para viabilizar essa promessa. E por que eu estou falando de correr para viabilizar essa promessa? Tem uma coisa que eu aprendi e defini, consegui definir, tem pouco tempo, mas eu aprendi isso. Vendo um documentário dos judeus, os israelenses,
povo de Israel em geral. Eles acreditam, e são um povo muito próspero, vocês devem saber disso. Eu vendo um documentário sobre aquela prosperidade, aquela maravilha que eles são, uma coisa me saltou os olhos, pastor Ronaldo. Um que estava narrando o documentário disse: nós, israelenses, nós consideramos aquilo, nós judeus consideramos que as promessas de Deus para nós são para nós mandamentos. Olha que coisa interessante. Eles entendem que aquilo que Deus fala para eles, que vai acontecer na vida deles, é uma responsabilidade deles trabalhar para que aquilo aconteça. É um mandamento para eles. Eu preciso pegar essa promessa e entender que eu preciso cumpri-la. É um mandamento para mim. Não é só uma informação. Ah, Deus vai fazer, me disse que vai fazer, que vai me levar. Não, vai me levar com a minha cooperação. Deus trabalha através da nossa legalidade, aqui nesse mundo. Ele poderia decidir fazer o que quisesse, mas Ele respeita a nossa vontade. Precisamos abrir a porta para que Ele entre. Salmo 24, para que entre o Rei da Glória, levanta a porta, abra a porta para Ele. E, então, eles têm isso. Então, você, se acredita naquilo que Deus lhe disse, você precisa viabilizar isso, trabalhar para a viabilização disso. Algumas coisas estão fora do teu controle, sim, mas muita coisa estão dentro do teu controle. Muitas coisas dentro do teu controle. Duas observações que Deus, 3 observações aqui. O céu está nos observando. Precisamos deixar todo o peso da nossa vida, aliviar essa bagagem. Max Lucado tem um livro muito interessante sobre isso. Tem outro livro bom, do Tanque Vazio, né? Tira o peso que está sobre a sua vida, peso de acusação, de que você não pode. Ora, gente, se você não pode nada, por que Deus te trouxe nesse mundo? Por que te disse as coisas que tem te dito? Por que tem que deixado você sonhar com as coisas que você sonha? Por que tem te dado sonho? Por que Ele tem te dado sonhos? Claro que você pode. Deixa isso aí, isso é um peso desnecessário, está te atrapalhando você seguir sua carreira, e deixa o pecado. Tu sabe que aquele não é a direção de Deus, não é o alvo de Deus para a sua vida, deixa. Porque essas coisas estão te impedindo de correr. A coisa mais importante disso tudo, versículo 2 aqui. Coisa mais importante disso tudo, nessa corrida, é olhar firmemente para o modelo certo. E assim, essa foi uma sacada que eu tive para escrever esse livro. Jesus é nosso modelo, irmão. Jesus é o nosso modelo. Ele vai dizer que nós temos que correr essa carreira olhando firmemente para Jesus. Aliás, se for escrever um livro, escreva sobre ele. Não há pessoa mais incrível. Não há pessoa mais incrível. Seja qual for o assunto, ele é incrível. Eu gosto de um texto que Paulo vai dizer assim: em tudo ele tem a primazia. Ele é primeiro em tudo. Qualquer comparação de alguém com ele não faz nenhum sentido. Só para quem não entendeu quem é Jesus. Porque ele é incomparável. Então, precisamos estabelecer Jesus como modelo. E por que eu estou falando nisso? Porque isso é tão importante. A maioria de nós aqui ama o Senhor Jesus como um Salvador. Amam Ele como um Salvador. Ele me salvou. Inclusive, quer levar essa salvação para outras pessoas. Mas poucas pessoas entendem a necessidade dele ser Senhor, e principalmente, dele ser o modelo. Isso faz toda a diferença. Por quê? Como é que eu tenho que liderar uma igreja? Igual ele. Como é que eu tenho... Igual ele. Como é que eu tenho que tratar com as pessoas? Como ele. Como é que eu tenho que suportar as pessoas? Como ele fez. Olha para ele. Um evangelho aqui com 4 perspectivas diferentes. Leia isso aqui, coma isso aqui, né, dia após dia, como diz o salmista.
Observe esse modelo dele, ele é incrível em tudo que faz. Se for feita no modelo dele, vai dar certo. Agora, quanto mais focamos nele, melhor vamos resistir à cruz. Por quê? Porque se tu seguir ele, estabelecer ele como modelo, o caminho pelo qual ele vai te conduzir é um caminho de cruz, é um caminho de renúncia, não tem, é o caminho dele. Nós falamos assim, que estamos seguindo, né? Todos nós estamos seguindo a Jesus, né? Mas quando Jesus estava caminhando, se fizermos essa analogia, nos transportávamos para aquele grupo de discípulos, entrarmos naquele grupo de discípulos, naquele tempo atrás, quando Jesus estava caminhando aqui, e se falássemos assim, estou seguindo a Jesus, para onde que Jesus estava indo? Para que eu estivesse o seguindo. Ele estava indo até as últimas consequências para cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse, para expressar quem ele era de fato. E isso resultou em quê? Em que ele foi para a cruz. Então, se estamos seguindo a Jesus, vamos para a cruz. E isso significa, esse texto vai dar duas ideias para nós, de como que isso se manifesta, essa cruz, tentar traduzir um pouco isso para nós. Desprezo e afronta. Se tu for seguir a Jesus, tu serás desprezado. E tu serás afrontado. Esse é o ônus de colocar Jesus como modelo para nós. Esse é o ônus. Mas depois, nesse mesmo capítulo aqui, ele vai dizer o bônus. E qual que é o bônus? Colocar Jesus como modelo e começar a imitá-lo, viver como ele, e correr na direção dessa carreira que ele tem para nós. Vai dizer assim, lá no final, do versículo 2, ele está assentado à direita do trono de Deus. Ele sofreu o que sofreu, foi lá, mas o que Deus fez? Qual foi o bônus disso tudo? Isso é maravilhoso. Quem não quer essa parte aí, depois dessa afronta toda, dessa vergonha? Nome sobre todo o nome. Posição de autoridade, posição de governo. Uma vez um rapaz conversava comigo, ele criticava um pastor, né? Falava sobre um determinado pastor, que estava pastoreando ele na época. Ele falou, poxa, que coisa desse pastor, nem a esposa dele respeita ele, nem os filhos dele quer congregar na mesma igreja dele. Perdeu o domínio sobre a sua família. Irmãos, guardem isso que eu vou dizer. Se tu não está sendo liderado por Deus, não espere que as outras pessoas sejam lideradas por tu, não. A autoridade é uma coisa que descende, vem de cima. Eu preciso me submeter a uma acima de mim, maior que eu, para que aquele que esteja abaixo de mim, se submeta a mim. A autoridade vem de cima, ela descende. Então, quer recuperar o governo, a autoridade que Deus tem para você, sobre tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus discípulos, seja lá quem for, tu tens que se submeter a uma autoridade que está acima de tu, maior que tu, porque a autoridade descende, ela vem de cima. Então, se tu quebra esse elo, essa corrente, daqui para cima, para baixo de você não vai rolar. Podem até estar perto de você, mas não estão ouvindo o que você está falando e não te veem, não vão te respeitar. Só que isso acontece também na nossa vida, mas por um tempo. Aconteceu na vida de Jesus, mas depois que ele venceu, acabou. Agora nós sabemos que esse cara é o Filho de Deus, e Deus o exaltou, ele colocou numa posição de autoridade, uma posição de governo. É a mesma coisa que Deus está esperando que a nossa nação e os irmãos, nossos irmãos cristãos, nossos líderes, homens de Deus, façam agora. Se submetam à vontade de Deus. Estão achando que a nossa nação está sendo... Vocês acham que a nossa nação está sendo assolada pelo diabo? Vocês acham que a nossa nação foi roubada pelo migrador, pelo devorador, pelo gafanhoto cortador, como diz lá
do livro de Joel, vocês acham que a nossa nação está sendo assaltada pelo mal? Eu também acho. Mas o que o texto diz? O que Paulo vai dizer? Gente, é muito simples. As coisas de Deus são muito simples. Gente, se submetam a Deus. Se submetam a Deus. E o que vai acontecer em consequência disso? Resista ao diabo, submetam a Deus. Por quê? Depois que você se submete a Deus, tu tem poder para resistir então o diabo, ele vai fugir de você. Então tem pessoas da nossa nação, gente de governo, de autoridade como eu e você, eu costumo falar que eu só pego para líderes, tá? Eu tô só tem líderes aqui para mim. Eu só enxergo crente, para mim é tudo líder. Porque Paulo, né, Jesus vai dizer que nós fomos constituídos, Pedro, né? Somos um reino de sacerdotes, tudo líder aqui. Apocalipse 1, versículo 5, diz que ele com seu sangue nos comprou e nos constituiu reis e sacerdotes. Eu só estou falando para gente de governo aqui, gente de autoridade. Mas a autoridade descende, vem de cima. Se eu não me submeter a Deus, eu não consigo resistir ao diabo, eu não consigo extirpar ele dos lugares onde ele se alojou, e agora ele diz que é dele. Preciso me submeter a Deus para ter autoridade para dizer para ele, não, assim como eu estou me submetendo a Deus, em nome dele, se submeta a mim agora. Sai daí da política, pode sair daí da economia, pode sair daí da saúde, pode sair daí do STF, pode sair. Então, assumir quem a gente é, faz toda a diferença e vai transformar a nossa vida. Encerrando, olhar firmemente para Jesus é o segredo para que como igreja no século 21, também nos assentemos num lugar de liderança, num lugar de inovação, que nos cabe no mundo. Sabe, Apocalipse 21, versículo 5 vai dizer assim, aquele que está sentado no trono diz. Quem está sentado no trono, quem está nessa posição de autoridade, é sempre alguém que faz inovação. Gosto de uma frase de um amigo, um homem de Deus, mora lá em São Paulo, chamado Guilherme Losso. Ele diz o seguinte, quando você inova, quando você faz o que todo mundo faz, você está competindo. Todo mundo aqui fazendo as coisas iguais, todo mundo competindo aqui naquele nível. Quando você inova, você sai dessa competição aqui, desse nível, e você assume a dianteira, você lidera. Aquele que está sentado no trono, esse rei, que é o nosso rei, dos reis, Senhor dos senhores, ele está na frente, ele está na liderança, ele quer nos levar agora, nós como igreja, para esse lugar onde ele está, um lugar de autoridade, um lugar em que, quando um pastor, um homem de Deus, ou qualquer crente fale alguma coisa, as pessoas parem para ouvir e falam assim, é Deus que está falando para nós, né? Não estou ouvindo aqui um pastor, não estou ouvindo aqui uma criança, uma menina da igreja, um rapaz, não, é Deus. São pessoas de autoridade, essas pessoas são reis e sacerdotes. Essas pessoas que eu quero que ensinem para os meus filhos. Deus quer nos restituir essa autoridade que nós perdemos, porque nós nos desviamos muito, como igreja, do modelo que Deus tem para nós. Somos muito diferentes como igreja, da igreja que Jesus começou, por exemplo. E nesse tempo eu creio que está vindo um grande avivamento para nos renovar e nos colocar de volta na posição que nós temos que exercer. Amém? E quando assim formos, tudo será novo no nosso país. Se coloque de pé, eu quero clamar com você. Glória a Deus. Tenho me sentido muita vontade aqui, graças a Deus, nesse lugar aqui. Coloque diante de Deus aquilo que tem sido um peso para você, desnecessário de carregar, que está te impedindo. Você sabe, né? Não preciso ficar aqui falando muita coisa, mas você sabe o que tem te impedido aí. Mesmo você falando, você pode até falar para mim, mas Rodrigo, eu sei tão pouco a respeito da vontade de Deus para a minha vida. Compre esse livro aí que passou na sua mão. Ele vai te ajudar bastante. Porque eu passei toda a minha vida fazendo essas perguntas para Deus a respeito do meu chamado. Estava tão perdido, eu não sabia como conciliar vida profissional com meu chamado. Eu achava que eu tinha que ser duplo, sabe?
E aí, uma das coisas que eu falo nesse livro, inclusive, é sobre isso, sobre quebrar essa coisa. Enquanto acharmos que temos uma vida secular e uma espiritual, nós vamos estar sempre perdendo. Esse dualismo tem feito muito mal. E eu começo essa discussão nesse livro aí, explicando como que a gente pode se livrar disso e viver o nosso chamado. Mesmo não sendo um pastor, mesmo não sendo remunerado, as pessoas acham que essas coisas estão ligadas a dinheiro, a uma posição na igreja. Eu estou vivendo plenamente para Deus, eu preciso ter uma igreja que vai me bancar. Não. Eu não recebo dinheiro de igreja, se você quer saber. Eu vivo para Deus, trabalho para Deus. E Deus é quem me investe. Então, isso tudo é uma grande mentira. Então, tem muita coisa que a gente precisa descobrir nesses tempos para renovar a nossa mente, fazer a gente pensar diferente e abraçar o nosso chamado. Quando tu coloca essas coisas diante de Deus, fala com Ele: Senhor, me ajude a vencer essas limitações da minha mente, do meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Fala comigo, torna mais claro para mim as coisas que eu preciso me livrar, os pecados que têm me distraído do meu chamado. Fale com Ele nessa hora. Fale em nome de Jesus. Sim, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, ajuda-me. Ensina-me a te adorar. Ensina-me a te adorar. Te fazer feliz, só te agradar e expressar o teu amor. Ensina-me a te adorar. Tome emprestado essas palavras e faça seu clamor. Ensina-me a te adorar. Eu quero te fazer feliz, Senhor. Te fazer feliz, só te agradar e expressar o teu amor. Te fazer feliz, te fazer feliz, só te agradar e expressar o teu amor. Eis-me aqui, envia-me, é meu prazer te agradar, te obedecer, custe o que custar. Eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me, é meu prazer te agradar, te obedecer, custe o que custar. Nós queremos, ó Deus, quero escrever uma nova história, quero viver tua vitória. Eu quero ser canal do teu amor. Quero escrever uma nova história, quero viver tua vitória. Eu quero ser canal do teu amor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui,
é meu prazer te agradar, te obedecer, custe o que custar. Em nome de Jesus, receba força, receba graça nessa noite para ir além das tuas próprias forças. Em nome de Jesus, vá além, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, você é mais que vencedor. Você não será, você já é mais que vencedor. Você é sal, você é luz. Ilumina, salga, onde você estiver, onde você estiver. Em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos dos teus filhos, para que eles se vejam como eles são. Em nome do Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, nesses dias, ó Pai, leva-nos de volta, leva-nos além, muda a nossa história, faz-nos viver de glória em glória, a tua imagem, a tua semelhança. Obrigado pela oportunidade, meus irmãos, obrigado pela paciência. Meu livro está ali, tem uma máquina de cartão se você quiser comprar, fique à vontade. Deus é bom, Ele está cuidando de nós, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Obrigado, pastor Reinaldo. Obrigado, Rodrigo. Que possamos correr a carreira que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Vamos encerrar esse culto orando. Queria convidar o irmão Jotinha para vir aqui encerrar esse culto dessa noite, orando ao Senhor, colocando nossas vidas diante do Senhor. Continue orando pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa pátria. Deus te abençoe, você que veio, você que está na sua casa, que o Espírito Santo de Deus continue